A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das 5, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Sejam bem-vindos, esse é o podcast das 5 e hoje nós temos uma convidada muito especial. Bruna Campos é a maior referência em direitos autorais para milhares de compositores no Brasil. Ela aceitou vir aqui no nosso canal, no podcast das 5, falar um pouco dela, falar da vida dela, falar da história dela, dessa trajetória linda na música, no direito, na carreira do direito autoral. Ela que ajuda milhares de compositores a ganharem mais dinheiro com a arrecadação de direito autoral. É natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco e Jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ambas no ano 2000. No mesmo ano, Bruna iniciou na música como cantora e trabalhando também em gravadora. Trabalhou como assessora de imprensa e assessora jurídica para artistas, fez redação de releases, suporte a fã-clubes, projetos de lei de incentivo, revisão de capas de disco, dirigiu sessões de fotos e escolhas de figurinos, coordenou repertórios e negociou liberações autorais. Em 2006, fundou com o pai, irmão e demais sócios a Rede Pura Editora e desde então cria soluções que facilitem e protejam a carreira dos compositores. Em 2012, ela se tornou representante do Socimpro, uma das maiores sociedades do país, passando também a cuidar de artistas, músicos e produtores fonográficos. Hoje ela é diretora da entidade. Além de todas essas atribuições, Bruna Campos direciona mais de 600 compositores de todo o Brasil no curso Compositor Profissional e na comunidade Compositores em Crescimento, um grupo fechado de network entre compositores. Dentre os sucessos já administrados por Bruna Campos estão Meteoro, de Luan Santana, Camaro Amarelo, de Munhoz Mariano, Jogado na Rua, de Guilherme Santiago, Paga Pau, de Fernando Sorocaba, Banca de Flores de Aviões do Forró, Sapequinha, Eduardo Costa, e Agora é Tudo Meu, de MC Kevin e DJ Dennis, dentre de mais de 2.000 músicas de todo o Brasil. Além da Rede Pura Editora, ela administra mais 7 editoras e grupos de compositores. Na internet, ela alimenta diariamente seu perfil no Instagram e semanalmente o seu grupo, o seu canal no YouTube, com informações sobre o dia a dia na música, com profissionais experientes e iniciantes. Somados aos compositores da editora, os alunos do curso e inscritos do canal e seguidores do Instagram, Bruna Campos comunica com mais de 50 mil profissionais da música de todo o Brasil. Muito obrigada por você estar aqui, porque você realmente é referência e eu estou muito feliz em falar com você. Como você está? Mas estou bem. Sabe o que eu estava pensando quando eu estava lendo tudo isso aí? Que nesse momento que a gente vive, todo mundo deveria escrever a sua história e ler de vez em quando para não esquecer de onde que veio, né? Muitas coisas que você leu aí, eu não me lembro diariamente a respeito disso, mas é importante que a gente lembre sempre das nossas conquistas para conseguir seguir em frente, né, de cabeça erguida e não desanimar diante das dificuldades. Muito obrigada pelo convite e por esse momento aí de poder ouvir a minha história, né, através da sua voz. Ai, que legal. Eu acho isso muito legal que eu ouvi também de outros artistas que falam assim, nossa, estar aqui, conversar, me reviveu muita coisa e me deu, tipo, muita felicidade, assim, que eu nem sei explicar. Eu falei, nossa, é muito legal, acho que essa troca, né? É muito legal, você não faz ideia, assim, eu fiquei escutando você falando e pensando, poxa, essa sou eu, gente, porque tem tanta coisa ruim que a gente passa de vez em quando ou presencia de outras pessoas. E às vezes a gente esquece, né? Quem somos nós, né? O que a gente está fazendo realmente? A gente começa a entrar tanto no automático que a gente se perde, né? Qual que é o significado de tudo que a gente faz? E aí, quando a gente escuta, né? Então, é uma dica para quem está ouvindo. Escreve tudo que você já fez. E quando você estiver muito desanimado, você lê, né? Ou pede para alguém ler para você. Verdade. Nossa, boa dica, de verdade. Que às vezes a gente entra nisso, né? Não sei se também a pandemia, como você citou, eu acho que a Entra. pandemia é uma
uma desesperada. Eu faço direito, né? Eu não sei se eu comentei com você. E aí, Sim, quando eu li que você fez direito, eu tipo, me identifiquei. Eu falei, cara, que legal. Porque dá uma vontade de desistir. Juro pra dá. você. Nossa, Eu, meu eu Deus. pensei, eu pensei em desistir quando eu estava no terceiro ano de faculdade. Para você ter ideia. Eu falei, não, eu não quero isso não, gente, eu quero cantar, eu quero ir para a noite. Mas eu fiquei pensando, poxa, a mulher tem muito isso, de não, mesmo que as coisas não estejam do jeito que a gente quer, a gente vai até o final, né, para não largar no meio do caminho. Acho que o homem, ele consegue, desculpa se eu estiver falando uma besteira, é claro que tem exceções, mas eu vejo que os homens são mais práticos, a gente coloca o coração no negócio, fala, poxa, mas eu já vim até aqui, né, agora eu vou dizer. Eu fiz direito meio assim, não vou mentir para você, não. Eu fui numa hora que eu falei, não, eu estou ficando muito chata, muito. Tudo eu vejo lei, tudo eu vejo uma coisa errada, tudo eu vejo. Mas acabou que eu consegui, no final, juntar o direito com a música, né? Que eu acho que você também vai achar o seu ponto no meio do caminho que você vai conseguir juntar as duas coisas. E o direito é uma faculdade maravilhosa, né? Abre a mente da gente para noções de cidadania, de como as coisas acontecem mesmo nas negociações, né? Então a gente fica com o faro mais apurado para problemas. É muito bom em todos os sentidos, né? É verdade. Eu ia até te perguntar, a primeira pergunta não era essa, mas a gente entrou nesse assunto e eu queria te perguntar como que você conseguiu fazer duas faculdades? Você fez ao mesmo tempo? Eu fiz ao mesmo tempo, quase morri. Caramba, Mas foi assim, ó. Quando eu estava terminando o segundo grau, né, que a gente chamava, não sei nem se é assim que chama hoje em dia, eu tinha que decidir que curso que eu ia fazer. E sempre muito artista, a primeira opção era cantar na noite, mas com meu pai isso estava fora de cogitação, né? Meu pai era seresteiro, cantou na noite, fez tudo isso, sofreu muito e ele não queria que eu não tivesse uma faculdade e às vezes não desse certo na noite, aí eu ficaria assim, sem uma faculdade. Meu pai é da época do. Eu acho que um diploma é importante, mas hoje eu vejo que ele não é tão indispensável quando uma pessoa tem um talento muito latente para fazer alguma coisa, como trabalhar com as redes sociais, trabalhar com. Lógico que tem que estudar, mas não necessariamente ficar lá 5 anos fazendo um curso superior. Eu tenho esse ponto de vista que pode haver controvérsias, mas é muito fácil para você falar porque você fez uma faculdade. Não, não é isso. Eu analiso muito pelo meu enteado, por exemplo. Eu sempre falo com meu marido, ó, vamos ver os talentos, né? Porque às vezes ele tem um talento muito forte para fazer alguma coisa, a gente fica obrigando a criança a fazer faculdade, fazer curso superior. E é igual o sonho da casa própria, né, Majô? Hoje em dia a gente quer investir o dinheiro agora. As pessoas antigamente ficavam juntando dinheiro a vida inteira para comprar sua casa própria, né? Então os valores eles vão mudando. Mas eu sou de uma família que faculdade era essencial, então cantar na noite estava fora de cogitação. Aí eu queria fazer publicidade, né? Então vou fazer uma coisa bacana, assim, que é meio artística, criativa. E aí o meu pai, eu estava lembrando isso com o meu pai ontem, ele olhou para mim, eu falei, pai, mas meu sonho é ser publicitário. Ele falou, tá bom, vai sustentar seus sonhos primeiro, depois você realiza. Eu falei, poxa, não deu certo de novo. Aí o que aconteceu? Um advogado muito conhecido aqui no Mato Grosso do Sul, e eu falei, cara, vou fazer direito, né? E na faculdade, na Universidade Federal, na época do Mato Grosso do Sul, não tinha o curso de direito. E eu não tinha me inscrito para fazer nada na universidade, e estava aberto para fazer inscrição do vestibular. Eu falei, vou fazer jornalismo. E aí eu passei em direito, e quando eu fui olhar da universidade, eu não era assim tão CDF. Eu falei, na federal não vou passar, né? Pois eu passei, menina. Eu fiquei caramba. 15º, passei em 15º lugar na federal. E aí eu falei, tá, e o que eu vou fazer agora, né? Porque os dois são à noite, então eu transferi a de direito, transferi com algum aluno para de manhã, foi super fácil, que a maioria da galera queria estudar à noite, e fiz de manhã à noite jornalismo, e eu quase morri, né? De estudar. Coitada. Não, mas isso é bom, Gente, né? É bom, estudou, aprendeu muita coisa. claro, Isso é eu me bom. lembro que eu virava noites, as provas batiam na mesma semana. Aí eu tinha um cronograma de
Tá bom, as provas serão na mesma semana. Eu vou estudar uma semana antes para as provas do jornalismo e na semana eu estudo para as provas de direito. E fui levando assim. Olha, eu nunca reprovei, já fiquei de exame em várias, mas deu tudo certo. E foi um aprendizado. Hoje, pelo menos, ninguém pode dizer para mim assim que não dá conta, né? Eu falo, ó, se eu dei, eu não sou uma super pessoa, eu sou uma pessoa normal. Se eu conseguir, você também consegue. Basta ter um objetivo, né? Que é chegar até o fim. E então, aí as coisas foram acontecendo, deu tudo certo, eu estou aqui hoje Só gerir o tagarelando de tempo, né? direito com você. Faz um tempo, né? Mas foi muito legal. Mas a gente aprende muito, principalmente sobre como lidar com o cansaço, né? Que eu acho que é o mal do século aí, o cansaço, o trabalho excessivo, estudo excessivo, né? Sim, verdade. E a música, como que ela entrou na sua vida? Com É, eu quantos anos? Então, eu sou de família de músico, meu pai era músico e advogado, né? Hoje ele não canta mais, ele parou de cantar na noite faz muitos anos, né? Eu digo era, ele é vivo ainda, mas ele era antigamente, e eu ia com meu pai para as noites, assim, ele cantando nos bares e ficava acordada, vendo achava maravilhoso aquilo tudo. Depois que eu cresci, que eu vi que não era tão legal assim do aspecto operacional da coisa, né? Que meu pai começou a contar as histórias dele. E aí eu comecei a querer ser artista e o meu pai teve que me mostrar o outro lado de ser artista. Ah, não, você vai estar cantando um dia lá, o cara do bar, dono do bar vai chegar e vai baixar o som na mesa. Eu falava, putz, Nossa, isso é fogo, hein? Aí não, pai, mas não me convenceu. Aí tá, você vai trabalhar muito, vai ganhar muito pouco, vai pagar seus músicos, vai voltar para casa sem dinheiro. Aí eu falava, não, pai, mas isso não é justificativa. E aí meu pai ia me dando todas as justificativas. Eu fui cantar na noite, como toda filha rebelde, e eu passei por tudo isso e eu odiei, né? Porque falei, putz, tem que passar por isso mesmo, cansaço. Você ganhar um cachê lá de R$ 100, pagar 50 para cada músico e ir embora para casa sem dinheiro. sem dinheiro. O dono do bar descontar a água do seu cachê, né? Água. Tinha bar que eu cantava que o dono do bar descontava a água do cachê. Então eu Gente, comecei foi muito legal eu passar por essas situações, porque mais para frente, quando eu montei a minha editora de música, como eu tinha muitos amigos da noite, porque eu tinha dividido o palco com eles, assim, minha editora era basicamente um consultório de psicanálise, né? Eles vinham para desabafar comigo, e isso foi muito bom, porque eu comecei, aí que eu acho que começou todo o trabalho que eu faço hoje, de olhar os problemas, ouvir, entender, dar uma palavra de conforto, porque não é só trabalhar com direito autoral, sabe? É você escutar os compositores, os artistas, os músicos, entender a problemática deles, apoiar que eles têm razão de estarem frustrados, de estarem com chateados, mas vamos sacudir essa poeira e vamos ver a solução. Então, eu acho que você tem que ter empatia, entender o que ele está passando e não minimizar o problema que ele está passando. E essa trajetória toda na minha vida me ajudou muito nisso. Eu estava sendo forjada, né? Eu estava sendo moldada para ser a pessoa que eu sou hoje, 20 anos depois do que quando eu cantei na noite, e eu nem imaginava que era para isso, que era para hoje estar na internet conversando com essas pessoas, estimulando e escutando, e acabou que faz todo sentido quando eu olho para trás, tudo que eu passei, tudo que eu escutei, todas as pessoas que eu ouvi, o tempo que eu gastei ouvindo as pessoas, né? Porque a gente acha que está perdendo tempo, mas não, na verdade, existe um objetivo maior em tudo isso, que às vezes a pessoa que está ouvindo o podcast, ela não sabe o que vai acontecer com a vida dela fazendo o que ela está fazendo. Mas vai acontecer alguma coisa. Só que você não sabe agora. As coisas vão acontecendo, de repente você chega num lugar, olha para trás e fala, poxa vida, eu tinha que ter passado por tudo isso aqui para chegar onde eu estou hoje, né? Ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E aí eu fui começando cantei na noite, trabalhei numa editora de música, numa gravadora bem conhecida aqui de Campo Grande, e montei a minha editora, assim, depois de me formar, uns 6 anos depois de me formar. Então, assim, fiquei 6 anos ainda para montar minha própria editora. Foram 10 anos para ter a primeira música grande administrada.
E eu acho que é a paciência que os jovens de hoje da música não têm de esperar, né? De passar pelo processo, sabe? E para mim foi muito natural, assim, Majô. Se eu falar para você, vou te dizer o passo a passo para chegar onde eu estou hoje, eu posso até te dizer, mas você não vai conseguir replicar. Porque a Porque é sua a sua vida história. exatamente, sua vida é diferente, as pessoas com quem você convive são diferentes, você vai se portar diferente diante das situações, né? Eu engoli muito sapo, eu era uma cantora que pesava 110 quilos e que todo mundo olhava para mim e falava padrão de cantora, né? Então, Nossa, meu Deus. eu não tive a oportunidade de ser da época da Marília Mendonça, que é a voz de todo mundo, né? É, Cantando e compondo e fazendo sucesso fora dos padrões. Eu não tive essa oportunidade. Então, eu tive que cantar na noite, sabendo que eu nunca faria sucesso, porque eu não preenchia os padrões da época. Então, isso já foi um baque muito grande para mim. O com bullying do certeza. mercado, né? E assim, por ser mulher também, né? Porque, infelizmente, Sim, ainda a gente tem que enfrentar muita coisa por ser mulher. Em exatamente. qualquer parte, assim, mesmo sendo empreendedora, né, na editora, mesmo sendo cantora, compositora, a gente acaba enfrentando certos olhares, né, certos preconceitos que, tipo, é absurdo, assim, às vezes só por você ser mulher você é olhada de outra forma. E eu acho É. isso assim, você ter conseguido passar por isso, você ter engolido muito sapo, eu acho isso muito admirável, porque às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus, eu não vou aguentar, não. É só por Deus. Major? Oi, tá me ouvindo? Sim, Acho que ser deu. olhado de certa forma, que foi onde eu parei aqui, que caiu. Aham. Sim, é ser olhado dessa forma. Às vezes as mulheres são olhadas de uma forma diferente. Eu estava vendo a entrevista de uma empresária, que foi empresária da Anitta, e aí ela falando que às vezes ela tinha que chegar para as reuniões, tipo, com um monte de casaco, assim, vestido como se fosse um homem mesmo, vestida como se fosse um homem, porque os caras, infelizmente, não davam, assim, como que eu posso falar a palavra? Olhavam de um certo modo diferente, sabe? Com aquele olhar de maldade, às vezes, por ser mulher. Sim. Então a gente acaba enfrentando muita coisa nesse mundo, né? Por ser Aham. mulher. Eu queria falar, meu Deus, por que eu não nasci homem? Sabe que tem uma entrevista muito interessante da Maiara e Maraísa que elas contam de uma maneira bem grotesca, assim, uma situação delas, que um contratante olhou para elas e falou: se menstrua, não faz sucesso. Nossa, tá falando sério? Te juro, eu não sei onde está essa entrevista, mas elas chegaram a contar isso. Ou seja, Gente, então quer dizer, hoje esses dias eu passei por uma situação dessa com uma amiga que ela estava muito chateada porque um colega nosso colocou em dúvida se ela ia conseguir terminar um projeto porque ela tinha acabado de ter filho. Olha, eu sei que esse momento que você gente. está vivendo agora é muito difícil, mas você vai conseguir. É tipo assim, se você acabou de ter um filho, você não vai conseguir terminar sabe, essas coisas? Então, assim, são os preconceitos velados que a gente enfrenta. Eu acho que eu não concordo da gente reverberar muito isso, porque assim, toda mulher sabe que sofre preconceito É, e vê o trabalho de uma forma diferente, mas eu, particularmente, nunca deixei isso afetar o meu trabalho. Eu sempre tive esse problema de ser gorda, ser mulher, mas eu tinha plena convicção do quão inteligente eu era e eu essencial na vida das pessoas. Eu acho que quando você se torna essencial no seu trabalho, tudo isso cai por baixo. verdade. O seu corpo, a sua pele, tudo. Esses dias eu fui questionada num grupo, numa sala do clube, se eu sabia. Eu fui dizer que a gente de vez em quando fica sem reação, como se portar nas situações de racismo, né? E principalmente por assim sempre estar fora do local de fala da gente, não poder manifestar opinião sobre isso. Eu me sinto muitas vezes dessa forma nas discussões do Clubhouse, né?
E um colega abriu o microfone e falou, quando eu digo colega, é que ele é do nosso segmento, tá? Mas não necessariamente ele é meu brother. Ele chegou e falou assim, me diga quais foram os 3 escritores negros que você leu esse mês. E eu falei, eu não sei te responder essa pergunta. Ah, tá vendo? O problema... Não, gente, o problema não é esse. O problema é que eu não leio pela cor da pele. E eu acho que isso é muito importante para os negros também, eu não fazer distinção. E levar em consideração uma literatura quando for de um negro, entendeu? Então, assim, eu tenho me policiado muito, convivido com pessoas da arte de todos os segmentos, tentado entender, sair da minha bolha, né? Que eu trabalhei por muito tempo só no sertanejo, mas eu também sofri muitas coisas ruins, que não tem a ver com a cor da minha pele, mas tem a ver com o meu corpo, com os padrões, com o fato de eu ser mulher, de eu ter TPM, de eu querer ter filhos. Até hoje eu não tenho filhos, então eu sempre priorizei a minha carreira. Eu achei que se eu engravidasse, os meus clientes me abandonariam. Então a mulher tem todas essas incertezas no mercado e por simplesmente serem mulheres. Mas se a gente ficar se lamuriando por causa disso, a gente vai tirar o foco do que é importante. O que você faz que é essencial? A gente paralisa, né? Tipo, tem que olhar para Paralisa. frente e seguir. Exatamente. E segue o baile. Exatamente, é muito mais fácil Verdade. lamentado que fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho. E eu digo para você que eu me arrependo de muitas coisas que eu adiei para ser o profissional que eu sou hoje. Mas eu tenho como voltar no tempo, Maju? Não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para frente e tentar ser essencial no meu segmento, entendeu? Não tem como agir diferente e mostrar respeito sendo mulher se você não estudar muito, não atuar, né? Tem muita gente que fica eu sou, mas me mostra o que você faz. Não consegue, porque não faz, na verdade. E tão cheio de profissionais assim no mercado, né? Mas eu fico tranquila porque eu acho que um talento sempre vence. Eu posso estar enganada e ser muito sonhadora, mas eu acho que quando você não tem talento e você se expõe a resolver o problema da pessoa e não resolve, o próprio mercado ele se filtra, né? Ele se molda, né? Faz uma seleção natural, sei lá. Enfim, na música, sim. Então, cantei na noite, trabalhei em editora, trabalhei em gravadora, trabalhei em escritório de artista, trabalhei com fã-clube. Então, eu procurei ver o mercado 360, entender todos os lados, participar de uma associação ligada ao ICAD, entender o ICAD. E aí, só depois que eu me senti segura para ensinar tudo isso na internet, porque eu acho que a informação na mão de uma pessoa só, de algumas pessoas, realmente é uma coisa muito perigosa para o nosso mercado como um todo, né? Eu tenho esse ponto de vista, assim, as grandes corporações podem não ter, não, mas eu acho que maus artistas, maus compositores, maus músicos no mercado, eles são um risco para o nosso mercado inteiro ruir, da noite para o dia. Então, eu procuro compartilhar o máximo de conhecimento que eu posso. Concordo. Hoje você tá em mais 7 editoras, você tá na Rede Pura Editora, que é a sua editora, Isso. certo? A gente E tem aí algumas... você... Desculpa, Maju. Não, imagina, aí você administra mais 7 editoras, certo? Na verdade, alguns são grupos de compositores, que no sertanejo tem muitos grupos de compositores, né? E eles não necessariamente têm editoras, mas eles fazem liberações em conjunto. Então, a gente atende alguns grupos de compositores de Brasília, ou de Goiânia e de Brasília, tá tudo ali pertinho no mapa, né? E São Paulo também. Então, nós temos, por exemplo, Murilo Ruff, Ricardo Runael, Rafael, de compositores de Goiânia. A gente atende o grupo deles, né? Às vezes, cada um deles... A Marília, né? Isso, às vezes cada um faz uma editora, então a gente atende todas as editoras, faz toda a parte operacional, dá consultoria, tira dúvidas, ajuda em algumas negociações. Então, hoje eu estou bem envolvida nesse trabalho de fazer consultoria, ajudar a montar
selos, a montar editoras. Então, a nossa empresa faz isso, né? Estruturar a empresa e depois a pessoa cuida sozinho do seu próprio negócio. E como faz, por exemplo, para um artista independente querer fazer parte da sua editora? Existe. Como que rola? Tipo, vou mandar um e-mail, algo assim? É um contato, né? Um networking. Isso, é que funciona da seguinte forma. A sua pergunta é muito interessante, que ela vai de encontro com como foi que eu criei o meu curso compositor profissional. A minha editora, ela tinha um trabalho muito regionalizado na região do Mato Grosso do Sul e sul do país, compositores do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que era onde era o forte do sertanejo na época que a minha empresa nasceu, que foi ali por 2003, 2004. E quando eu montei o canal do YouTube, eu comecei a conversar com o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro começou a querer mandar música para a editora, para a Rede Pura, que é a editora que nós temos aqui. E aí, o que eu fiz? Puxa, eu preciso montar um e-mail para receber essas músicas. Eu não posso mais editar todas, porque quando a gente o compositor faz uma edição, ele, só para quem não empresa, e você cede 25% do seu direito, cede totalmente o seu direito patrimonial, o seu direito de negociação da obra, e a editora, por administrar esses 100%, ela vai devolver para você os seus royalties, que são 75%. Então, é aquele contrato padrão que todo mundo que trabalha com edição já sabe, que a editora manda um contrato, você vê lá que 25% do rendimento da sua obra fica para a editora, 75% para você, mas, na verdade, o contrato de edição, você cede totalmente o seu direito patrimonial para a editora, para ela poder ter liberdade de administrar suas liberações, os licenciamentos para comerciais de TV, sincronização de TV, para colocar em seriados, toda essa parte, tudo que envolve a sua composição, a editora faz. E depois que o dinheiro entra na editora ou na execução pública, a editora fica com 25% e repassa para você 75%. Esse é o percentual padrão, tá? Não é não é engessado, pode ser negociado, pode ser 50-50, como pode ser 90-10, 85-15, enfim, depende da negociação entre compositor e editora. Aí eu abri um e-mail para o Brasil inteiro, mandar músicas para a editora e eu escutar essas músicas e dizer quais eu iria administrar, porque quando o compositor edita comigo, eu tenho o dever de cuidar da música dele. E muitas vezes eu não vou conseguir cuidar dessa música porque ela não é comercial, não tem como eu colocar essa música no repertório. Muito compositor mandava áudio só cantado, a gente não conseguia entender a melodia. E Nossa. chegou... só a capela, e mandava um e-mail com 40 músicas. Então, chegou mês que a gente recebeu 2.000 músicas em um mês. Nossa. E aí eu tinha uma pessoa na editora só para fazer o download desses áudios, colocar num pendrive para mim, para eu escutar na estrada, escutar quando viajasse, quando eu tivesse tempo. E eu comecei a perceber que um mês que eu recebia 500, 600 músicas, eu conseguia separar 2 para fazer encaminhamento para artistas. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada no mercado. O pessoal está sentando na frente, na mesa com papel e caneta, fazendo qualquer coisa. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai começar a virar um pandemônio isso aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu fechei esse e-mail e comecei a ensinar sobre essa parte mercadológica num curso chamado Compositor Profissional, onde eu falo desde a sua decisão de ser compositor até o dia que você está declarando imposto de renda do seu direito autoral. Então, o passo a passo inteiro vai passar por registro, edição, associações, liberações, exclusividades. Eu dou um modelo de liberação no curso. Eu faço aulas ao vivo, eu tiro dúvidas do dia a dia dos compositores, da negociação que eles estão fazendo mesmo ali. Olha, eu estou negociando um negócio assim, 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 o que eu faço? Eu tenho uma comunidade fechada para tirar dúvidas. E com isso, aconteceu que eu fechei o e-mail para recebimento de músicas da editora, para dar foco nesses compositores que entram no curso, para ver se eu consigo colaborar com a melhora das músicas do mercado. Eu digo assim, não é música, eu não analiso a música na questão da qualidade. Quando a gente trabalha com editora de música, analisa na questão mercadológica, tá?
que tem muitas diferenças. Eu, por exemplo, gosto muito de bolero, mas eu não consigo colocar um bolero hoje nas rádios. Bem difícil, né? Porque não tem como, não tem, né? Gente para ouvir. Tem, mas é pouca, né? Tipo isso. Oi, caiu. Faz parte da minha formação musical, mas o mercado. Caiu. Voltou, pode falar. Isso. E eu ensino sobre isso, entendeu? E por isso eu estou com as edições da Rede Pura limitadas. Há pouquíssimos compositores mesmo do Brasil para reestruturar a casa. E eu prefiro que os compositores passem primeiro, aprendam como fazer as músicas, porque se as músicas não estiverem adequadas ao mercado, eu não tenho como ajudá-los. Eu passei por essa experiência. Brasil inteiro. E eu não conseguia separar músicas para repertórios. Então, quando um compositor procura a gente na Rede Pura hoje, a gente orienta que ele primeiro assista os vídeos do canal, se ele não puder fazer o curso, porque o curso é pago, os vídeos do canal são gratuitos. Eu ensino muitas coisas de graça no meu canal do YouTube e no meu perfil do Instagram. Lives assim gigantescas, ensinando coisas a respeito do mercado. Porque não tem, Majô, como a editora fazer milagre. E hoje o compositor quer muito... É em busca de um milagre a edição, sabe? Eu vou botar na editora, a editora vai fazer a minha música ser gravada. Não é verdade. Quem contou isso para você mentiu, sinto em te dizer, mas quando uma música ela é boa realmente, até se o próprio compositor mandar para um artista, ela é gravada. Mas é que hoje em dia no mercado nós temos muitas músicas desalinhadas com a realidade do consumo das plataformas digitais, que é o que está determinando, inclusive, o que toca nas rádios, né? Isso é verdade. É o que está determinando o que toca na rádio. Em falar em rádio, na verdade, tudo que você falou da editora é maravilhoso. Você é maravilhosa. Eu entrei numa editora na Som Livre. E aí, tipo, numa editora da Som Livre. Só que eu não sei nem o que aconteceu para eu entrar, porque eu fiz uma música sertaneja, foi minha primeira música sertaneja. Uma das primeiras composições mesmo, assim, que eu fiz em parceria com os meninos. E eles gravaram com outra moça, enfim, eu não cantei, não quis colocar minha voz nela. E aí eles conseguiram um contato da editora da Som Livre e colocaram a música lá para ser editada na Som Livre. Mas eles nem me explicaram, só me pediram o meu CPF e o meu nome. Eu só sei que está sendo editada pela Som Livre. Já tem uns 3, 4 meses, né? Então, é complicado isso, porque é o seguinte, você sabe o que implica você assinar esse contrato? Não, então, eles não falaram nada. Eu, tipo, tentei conversar, e aí eu falei, como você conseguiu o contato aí? Se você quiser me passar também, porque eu queria mandar, né, também umas outras músicas que eu tenho, que eu fiz música da pandemia, enfim. E aí eles não falaram mais nada, eu não consegui mais conversar com eles, eu até preciso correr atrás disso, porque Mas você eu não vi assinou o contrato, não vi contrato? nada. Não, eles só pediram o CPF e falaram que a música está sendo editada pela Som Livre. Mas você tem que assinar esse contrato. Se você não assinar esse contrato, a música não foi Não vai editada. ser válido. É Pois verdade. é, Não tinha nem então, pensado assim, nisso. muito compositor vai nessa, tipo, pô, é uma grande editora, tá, mas primeiro, quem está te atendendo? Quem que é a pessoa? Você vai ter fácil acesso a ela no futuro? Ela vai tirar todas as suas dúvidas de direitos autorais? Como que você vai receber os seus direitos autorais? Qual vai ser o percentual de edição? Quanto tempo de contrato? Se você tiver qualquer problema para resolver, quem que te atende? Quais são todos os e-mails da empresa? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita editora pequena que quem cuida da editora não entende de direito autoral. Montou a editora porque alguém disse que era um negócio muito rentável, porque provavelmente existe um escritório de artista vinculado à editora, e o artista quer segurar a música, então faz o compositor editar a música lá na editora do escritório. São duas empresas diferentes, mas tem escritório do artista e a editora que às vezes tem até o mesmo nome. Aí você, para ser gravado pelo artista, você tem que editar nessa editora. Não tem que editar nessa editora. Você pode escolher. Você pode dizer, olha, pera lá, vamos conversar sobre isso, porque eu editar quer dizer eu passar os meus, ceder e transferir os meus direitos patrimoniais para uma empresa que tem que cuidar da minha obra. Eu preciso saber se vocês entendem de direito autoral. Não é simplesmente isso, entendeu? É dar todos os nãos, os sims, por não sei lá quantos anos que vai durar o seu contrato. Tem que saber com quem fala. Tem muito compositor que editou empresa, depois nunca mais conseguiu contato com a empresa. Não consegue cancelar o contrato.
consegue destratar o contrato, não consegue contato mais, não consegue ver os relatórios, não recebe direito autoral. E aí isso frustra um compositor. O que frustra o compositor não é assim, às vezes não é não ter feito sucesso, às vezes é ter colocado a música num lugar e depois ele não conseguir receber o dinheiro dele, do resultado daquele trabalho dele. Isso é muito ruim. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Quando for editar numa empresa, faz as perguntas. Como que eu recebo os direitos autorais? Vai ter um site, vai ter um portal, eu vou ter um login e senha. Como que vocês vão depositar na minha conta? De quanto em quanto tempo? Lê o contrato com atenção. Não assina qualquer coisa. Se você não assinou ainda, você não editou, Majô. Então, tô pensando nisso agora. Não tinha caído aqui pensando. Falei, gente, como assim? Exatamente. Porque eu estava fazendo tudo pela Abramos, ia na Abramos, colocava o CPF, registrava, fazia... Isso. Você pode fazer isso com essa sua obra. Ela tá lá. Aí eu, tipo, na minha cabeça, os meninos fizeram a mesma coisa que fizemos na Abramos, sabe? Eu nem pensei que, tipo, tinha o contrato com a editora. Agora que a gente tá conversando, que eu tô caindo na real. Não, a editora você assina um contrato e na associação você filia. É bom para as pessoas entenderem a diferença. Então, quando você faz esse cadastro na associação, é para você receber os seus direitos quando a música tocar nas rádios, nos shows, tudo que for execução pública. Executou publicamente, e aí você vai receber isso via ECAD. Para receber via ECAD, você tem que informar os dados da sua obra para a associação que você é afiliado. E por quê? Porque o ECAD ele não faz atendimento ao público. Todas as associações, que são 7 no Brasil, a Abramos, a Sim, a Marci, Cães, Bacen, Socimpre e UBC, todas as 7 fazem o cadastro da sua obra no mesmo banco de dados. Então, quando você sair da Abramos e for para a Socimpro, o banco de dados que nós vamos acessar é o mesmo. É o mesmo. Não vai ter que cadastrar de novo. A Abramos já fez o cadastro dentro do banco de dados do ECAD. Quando você mudar de sociedade, é o mesmo banco de dados que a sociedade vai acessar, ou a associação. E aí, o que você está fazendo nesse processo é informar para o ECAD os dados da sua obra, só. Agora, quer uma empresa para cuidar, para fazer as negociações de liberação para você, para cuidar quando tocar na TV e você receber, para quando a sua música estourar e uma empresa de telefonia quiser fazer uma campanha grande, ela negociar o valor para você, porque às vezes o compositor não sabe os valores de mercado. Pô, é claro que é a minha música na campanha, quanto que eu cobro? Aí você fala, não, eu não vou editar porque eu vou negociar sozinho. Aí é uma super campanha gigantesca, você negocia por R$5.000, quando na verdade você deveria ter recebido 300. É assim que o compositor faz conta, quando ele não sabe o negócio dele. Por isso que eu falo muito no curso, tem que estudar antes de ser compositor. Ontem eu respondi no Instagram. Tem muito curso para compositor ensinando a ser compositor, mas compositor não se aprende. Compositor, você nasce com o dom. Eu falo, não concordo. O músico tem que treinar, estudar muito para ser o músico que ele é. O artista também tem que estudar, tanto fazer aula de canto, quanto técnicas vocais, o mercado dele, redes sociais. Todo profissional da música estuda. O compositor não é tão especial a ponto de não ter que estudar. Ele tem que estudar também. Agora, entra de cabeça no mercado, não sabe como funciona, não sabe como que as músicas dele tem que ser, não entende nada do que está rolando, não sabe quem que são os artistas que estão tocando, não tem balizamento para direcionar o trabalho, e aí ele quer ganhar dinheiro, e se ninguém grava a música dele, ele fica frustrado e vai para a internet dizendo, esse mercado é uma máfia, cheio de panelinha, ninguém entra. Mas não entra porque a sua música é ruim, não é porque... E ruim no aspecto mercadológico, não é assim, a sua música, ninguém tem direito de dizer que sua música é feia, que sua música não presta. Mas uma pessoa que está na frente de números e sabe como que o mercado funciona, ela tem como fazer isso, dizer que se sua música ela é boa ou não é. Vou lançar um curso agora de análise de playlists no ponto de vista do compositor, né? As playlists, tanto as das plataformas digitais, quanto os rankings de rádios. O que você tem que estudar ali para adequar a sua música àquelas músicas que estão tocando, né? Eu devo estar lançando esse curso. Vou fazer. Ele é
Travou. Até o final Oi. que a gente tá conversando. A gente tá conversando. Oi? Não, travou, pode falar. Até o final do mês, você falou. What? Aí isso, eu vou lançar esse curso agora e tem uma parte do curso que eu digo isso. Isso que sabe quando você é artista e você canta uma música, você é compositora, tá? Imagina essa cena. Você é compositora e você vai assistir o show do artista que gravou a sua música, certo? O artista está lá cantando com a plateia. Quando ele começa a cantar a sua música, ao invés das pessoas cantarem com ele, elas viram de costa e começam a conversar, ou vão no banheiro, ou elas vão no bar pegar outra cerveja, e ninguém ouve o artista cantando. Ninguém está de frente para o artista empolgado com a sua composição. O que vai acontecer com a sua composição? Ela vai ficar no repertório? Não. Não vai, porque o artista está falando, x, o pessoal não gostou dessa música, né? A plataforma digital, você não consegue ver essa reação, mas a plataforma consegue, através do algoritmo. Quando você está escutando uma música, chega ali 15 segundos, você pula, as chances do artista continuar trabalhando essa música por mais um mês são muito difíceis. E aí o artista te prometeu, não, eu vou trabalhar a sua música, vou investir 1 milhão, 2 milhões nela, vai estourar. Aí ele lança a música nas plataformas, as pessoas simplesmente não gostam, pulam quando ela começa a tocar. O cara que analisa as métricas do escritório do artista fala, ó, não tá bom o trabalho dessa música não, tá dando muito skip rate, que a gente chama, né? A taxa de skip rate está muito alta. E aí ele pega e lança outra música e você, compositor, fala, uai, mas ele disse que ia trabalhar na música, já lançou outra? Pois é, alguma coisa na composição, na produção musical foi feita que não agradou o público. Então, não tem muito mais como fugir de analisar as métricas, porque o algoritmo das plataformas ele é muito cruel, infelizmente. Se você a música não agrada, ela não fica nas playlists algorítmicas. E não tem o que você fazer, porque são robôs ali escolhendo a programação, não são pessoas mais, né? Então tem que tomar cuidado com isso, e o compositor, às vezes, ele vai fazendo a música da cabeça dele e não avalia esses aspectos, e não sabe trabalhar profissionalmente. Então tudo faz parte de um todo, sabe? Analisar a sua música, saber das questões burocráticas, saber de registro, saber sobre editor, o que cada pessoa jurídica envolvida no processo faz. E aí, quando você tiver certeza de que entendeu, entra no mercado, mas sabendo como o mercado funciona, não às cegas, né? E vamos ver se dá Profissionalmente, certo. né? De Pois verdade. é, porque às vezes um processo que poderia demorar 6 meses para você atingir um resultado, você vai ficar 10 anos tentando, e aí você vai ser um cara que daqui a pouco está dizendo, pô, eu estou há 10 anos, mas não consigo porque existe uma panela. Mas a pessoa que está na panela, eu acho que existem as panelas, eu não sou contra isso. Mas a pessoa que está na panela, você tem que lembrar que ela nem sempre esteve lá. Ela saiu Verdade. de algum lugar também, que era o Todo mesmo um lugar onde você está. um network, a pessoa tá lá, o conhecimento dessa pessoa, tem tudo isso, não é assim. Exatamente, exatamente. Então, não é tão simples quanto a gente pinta, e eu acho que a internet veio para mostrar isso para nós. Hoje, todos os profissionais da música têm conteúdo para se informar, não tem mais desculpa de que as informações ficam trancadas a 7 chaves e ninguém divide isso. Tá aí na internet, tem um monte de gente dando aula, ensinando o seu ponto de vista sobre as coisas. E aí é a sua decisão investir na sua profissão ou não, né? Às vezes você opta por não investir porque um diploma na sua área não é obrigatório. Então vou tentar na sorte. Mas tem gente que vai investir e vai chegar no resultado antes de você. Isso é fato, né? É verdade, concordo totalmente com você. Eu vou fazer esse curso, o novo curso que vai sair. Pode esperar. Já sou uma pessoa ansiosa, já tô aqui já. Eu sou modéstia à parte, eu acho que ele ficou bem legal, e que eu acho é um curso que não é muito longo, mas ele precisa de tempo para ser assimilado, assim, porque eu vou passar bastante informação importante sobre o mercado da música, do meu ponto de vista, que eu acho que quando a gente faz um curso, eu não preciso estar certa em tudo.
Assim como o Rafa Brahma não está certo em tudo, o Zé André não está certo em tudo, o Vini Show não está certo em tudo. Mas você vai somando as percepções de todo mundo e algumas coisas vão fazer muito sentido. E você vai falar, puxa, cara, os 4 disseram isso. Como que eu nunca pensei nisso? Estava aqui na minha cara. Então, a gente Verdade. tira de você algumas coisas que estavam te bloqueando e uma coisa diferente que você aprende num curso desse economiza 1 ano da sua vida no resultado. Tem que acreditar, porque se você não for o primeiro a acreditar, não adianta você... Não, eu Não vou adianta fazer esse fazer curso. Tem gente que fala assim, eu vou fazer, quero ver se dá certo. Meu curso é um curso assim, um investimento considerável, né? Não, vamos ver se dá certo. Não, não sou eu que vou definir isso, é você. Porque eu vou te dizer um monte de coisa, mas quem vai ter que aplicar é você. Quando eu fiz faculdade de Direito, ninguém disse para mim que eu me tornaria advogada. E mesmo assim, eu fiz um investimento altíssimo para fazer essa faculdade. Quando você paga uma faculdade, ninguém te garante que você vai ser um profissional daquela área. Isso vai depender de você. Você está Verdade. adquirindo conhecimento. Agora, se você vai chegar no seu objetivo mesmo, quem vai definir isso é o seu comprometimento. Não é quem está te ensinando. Então, as pessoas costumam jogar muito nas costas do influenciador, do mentor, os resultados que ela vai ter, mas não depende de quem ensina. A gente só está tentando encurtar o caminho para você, mas quem vai chegar lá pelas próprias pernas é você, né? Então, Verdade. a gente vai Eu, colocando aí à disposição conhecimento e espera que faça sentido na vida de alguém. para quem está ouvindo, até para você, só para você saber mais ou menos, Bruna, Pode Bruna, falar, Bru, pode falar, na Bru. intimidade. Isso. Eu tinha algumas músicas lá no Spotify, né, na Disney, nas plataformas, e eu fiz todo o caminho errado, assim, todo o caminho errado. Eu entrei Nossa. na UFPM e comecei a colocar as músicas lá e fui fazendo. Falei, assim, tipo, não quis estudar a respeito, porque tem outras coisas para estudar, né, outro trabalho, questão da faculdade, enfim, eu falei, vou fazer a música como hobby, tá tudo bem. E tá tudo bem para mim mesmo, porque realmente é um hobby para mim. Sim. Mas quando eu fui ver que, tipo, eu tava fazendo tudo errado, eu fiz pelo o ISRC fake lá da OneRPM, e aí eu não cadastrei nada Uhum. na música. E aí começou a dar visualização, e aí eu comecei a pensar assim, e se der uma visualização e estourar a música? Aí eu fui ver uns vídeos, aí eu descobri que eu tava fazendo tudo errado, e aí eu tive que tirar tudo, e tô recadastrando as coisas na Abramos. E aí eu pensei, cara, se eu tivesse estudado antes, eu não ia ter toda a dor de cabeça de ter que tirar 5, 6 músicas das plataformas, recadastrar tudo, fazer tudo de novo. Então, para quem está ouvindo, estudem, porque quando a É, gente não estuda, a gente exatamente. faz o caminho todo errado, né? E depois Eu para refazer é pior. e tá tão fácil assim, gente, porque quando você tá lá na tela da agregadora, e a primeira tela geralmente é o título do lançamento, aí você coloca lá a data de previsão de lançamento, se é ao vivo, se é estúdio, tal, tal, vai para a próxima tela. Quando pede o ISRC e você bate o olho naquilo e fala, o que que é isso? Eu não sei. Não digita, não preenche qualquer coisa. Vai lá no YouTube e digita o que é ISRC. É, Aí, quando você descobre, é o código que determina o proprietário da gravação, você fala, opa, tá, mas como que eu gero? Tá tudo lá no YouTube. tá Não tudo é lá só mesmo. no meu canal, tem um monte de canal hoje em dia explicando isso. Tem os próprios canais das associações estão explicando. Aí você vai lá e vê tudo certinho, como que, tá, então pera lá, eu vou esperar um pouco, porque esses dias eu escutei no agregador assim, a gente fornece o ISRC fake, que eles chamam de fantasma, ou fake, ou provisório, né? Uhum. De provisório não tem nada, porque Não é provisório. você teve que fazer o takedown, que é tirar a faixa das plataformas, Uhum. porque você não consegue substituir o ISRC, porque a plataforma não deixa, o que eu também acho um baita de um absurdo. Absurdo, A absurdo. plataforma não deixar você mudar o ISRC, sendo que você é dono do produto, você está colocando na prateleira dela para ela vender e você não pode corrigir um erro no seu produto. Eu acho isso um absurdo, no meu ponto de vista. As Eu também. plataformas deveriam mudar o ISRC a qualquer momento, quando o proprietário do fonograma pede. Mas, enfim, esses dias uma agregadora disse que
a gente faz isso para ajudar os artistas, porque eles chegam aqui desesperados para lançar, e aí a gente coloca esse SRC até ele fazer o dele. Tá, mas aí quando ele fizer o dele, você consegue substituir esse que está aí? Não, então não é provisório. O cara tem que A tirar. sua revolta como operadora do direito, a sua revolta, não parece um discurso de má fé? Porque na minha cabeça só gira isso. Sim, com certeza. E eu, assim, eu acho que o campo do ISRC deveria ser obrigatório. Por quê? Quando você está lá subindo, você já subiu sua faixa, sabe como que é. Você está lá e coloca o nome da faixa, data de lançamento. Se você não colocar as informações da primeira tela, você não vai para a segunda. Ele não deixa, por quê? Porque é exigido pelo menos o título da faixa, data de lançamento, a data original da gravação. A capa tem um padrão. Se você não tiver a capa no padrão, a agregadora não fala para você, tá bom, então eu vou fazer para você para subir na urgência, que ela não fala isso. Exato. Você tem que fazer sua capa. Aí o áudio tem que estar lá em WAV, todos os padrões de bits e hertz, e aí você não tem esse áudio. Você tem só o MP3. Você sobe a faixa? Não, você não sobe, tem que Pois converter. Tem que E transformar. por que o ISRC tem que te ajudar para colocar um número ali? Então, por isso que eu acho que é um discurso de má fé, sabe? Não faz sentido. Pois é. Então, assim, eu acho que esse campo tem que ser obrigatório e, na verdade, sei lá, não faz sentido. Os titulares têm que entender que tem que fazer o ISRC. Mas eu estou em cima da hora para lançar. Então, meu filho, sinto muito, mas quem está fazendo as coisas da maneira errada é você. Vai fazer o ISRC, depois volta aqui, preenche seu código, que é seu como proprietário da gravação, e a gente continua. Só que você sabe o que a agregadora me falou? Que se eles fizerem isso, o artista procura outra agregadora e eles perdem o cliente. Ai, gente. Você acredita? Não é possível. Aí, nesse momento, eu saí da live. Eu não consegui ficar. Falei, não, gente, eu vou ver aqui que tem coisas importantes na minha vida para fazer, como, por exemplo, pensar num vídeo para que eu vou fazer sobre esse assunto. Então, é assim. Né? Exato. Eu vou lançar um curso, eu não vou prometer data, mas eu vou lançar um curso sobre o ISRC e eu vou falar tudo isso, todos os aspectos positivos, negativos disso, porque eu acho que é importante também a gente compartilhar essas problemáticas, né? Quando você não faz um ISRC oficial e a gente está prestes a conseguir que as plataformas digitais paguem conexos, e aí o ECAD não vai ter os dados desses músicos na base, porque esse ISRC fake para o ECAD não existe. Exato. Aí todos não vai receber nada. Não vão receber, vão ser prejudicados, vai gerar milhões de créditos retidos isso aí. Então, assim, é muito egoísta ficar olhando só para o próprio negócio e não pensar que, no futuro, essas pessoas serão muito prejudicadas, entendeu? E eles precisam entender isso. Então, se a gente puder, o máximo que a gente puder informar na internet, da minha parte, eu vou dar um jeito de abordar esse assunto sem ser processado por ninguém, né? Porque agora a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Eu trouxe o Clemente aqui, não sei se você conhece o Clemente Magalhães. Maravilhoso. Aí ele falou isso, ele falou, cara, eu tive tanto problema com a One RPM, porque eu fui falar mal deles, que você não tem noção. Eu falei, E eu vou falar uma coisa para você, o Clemente... não sei se ele vai escutar esse podcast, se você pode compartilhar com ele depois, mas o Clemente é uma pessoa assim, ele tem um jeito mais agressivo de se expressar na internet que eu não tenho, né? Eu sou um pouquinho assim mais irônica, mas eu não tenho essa pegada meio pugilista, assim, que eu falo que ele, o César Santos, né, são mais energéticos, assim. E aí, quando a gente gravou um vídeo uma vez sobre ISRC, uma galera compartilhou o vídeo comigo e eu compartilhei algumas respostas com o pessoal e o Clemente veio conversar comigo, a gente bateu um papo sobre esse lance de propriedade do fonograma. Eu compartilhei com ele que, na verdade, assim, hoje em dia, o ISRC, para nós aqui, para a galera do independente no Brasil, ele ainda, esse ISRC fantasma, ele não causa prejuízos para o artista dentro
da plataforma digital, porque o artista sobe com esse fantasma, a agregadora paga o artista, enfim. Ainda não temos problemas de outras esferas por uso desse SRC fantasma, só que no ECAD a gente já tem muito fonograma que veio pelas planilhas do Spotify, da Deezer, da Apple, que são os que têm acordo com o ECAD, que a gente não consegue identificar porque o ISRC não está lançado dentro do ECAD, né? E quando eu conversei com o Clemente, eu não tinha o mesmo ponto de vista que ele na época, a gente até divergiu a opinião, mas eu fiquei com a mente aberta e falei, cara, eu não vou fechar minha mente para entender essa problemática do ISRC. E eu quero entender os problemas realmente que as plataformas vêm causando em cima do digital, né? E aí a gente, posteriormente, depois dessa conversa, Clemente, se você ouvir, levei muito em consideração o seu ponto de vista. Eu não me desculpei com ele publicamente, porque a gente teve uma conversa no particular, né? Mas eu nunca vou chegar numa rede social e contradizer num vídeo, assim, de um colega meu e contradizer o conteúdo de um colega meu. Acho que isso até é muito ruim para o nosso mercado de influenciadores. Mas eu comecei a olhar com mais carinho, depois dessa conversa com ele, as problemáticas do mercado e começamos a discutir sobre os músicos, né? Que a Globoplay já paga Conexo. Então, por exemplo, um fonograma que toca na Globoplay, que está com ISRC, ele não tem as informações dos músicos dentro do ECAD, o ECAD não vai conseguir pagar Conexo. E a agregadora que eu conversei esses dias, ela disse, não importa se não tem o ISRC, o ECAD consegue fazer o matching. Eu falei, não consegue não, porque o ISRC não existe dentro da base do ECAD. Consegue pagar a obra, se tiver referência de intérprete, mas o Conexo não consegue pagar. Não. Então, as posições dos nossos colegas e as problemáticas do mercado, todo dia a gente muda o nosso ponto de vista sobre algumas coisas. Eu mudo, sou ser humano, eu não tenho minha opinião engessada sobre nada. Eu já tive uma opinião sobre registro, já mudei. Eu já tive opinião sobre plágio, já mudei. A vida da gente ensina muito também. Esses dias um compositor meu foi notificado por plágio e o juiz simplesmente não analisou o mérito do processo. Ele leu a frase da música e arquivou o processo sem analisar, simplesmente não tinha originalidade nenhuma na frase que o autor do processo estava alegando ter sido plagiado. Não tinha originalidade nenhuma a frase dele. Essa frase você pode encontrar em qualquer música por aí. E aí eu fiquei pensando, aí eu falei, gente, peraí. Então, quer dizer que não importa se o cara fez um registro na Biblioteca Nacional, o juiz simplesmente não analisou os documentos. Então, não importou nada do que o cara fez, não analisou o registro, não analisou as provas que ele... Nada, menina. Esse autor, que não é o meu compositor, ele gastou um dinheiro desgramado com esse processo e o juiz simplesmente arquivou. Eu não estou dizendo que ele está certo, tá? Mas ele simplesmente arquivou o processo. E aí eu fiquei pensando, gente, nós estamos na mão de um profissional que ele escuta música no churrasco do final de semana, quando muito. E ele veio, olhou para a música do compositor e falou assim, não é original. Não tem nada aqui de muito interessante assim. Que louco, né? Original. Então, você vê, né? Aí eu tive que mudar todo o meu ensinamento sobre plágio. Mudei, assim, 6 anos que eu estava na internet ensinando isso. Eu falei, gente, espera lá, eu vou ter que começar a dizer para os compositores, gente, originalidade. Se você não for original, não gasta todo esse dinheiro que você está gastando. Vai ser tudo em vão, o juiz não vai nem olhar. Não vai olhar. Mas isso era aquilo que só você poderia pensar, né? Tipo assim, a originalidade, o contexto. Só você poderia escrever dessa forma. Não é algo popular. Exatamente. Agora é algo... A frase é popular, todo mundo fala, tá na boca do povo, não tem muito... eu te amo, meu amor, entendeu? E não é uma frase assim, tá? É uma frase mais complexa, tal. Eu acho que... Mas aí, enfim, o autor recorreu, o processo, o tribunal, a segunda instância mandou
acesso aberto, e aí ele correu para o mérito ser analisado, né? Mas você vê, olha a complexidade do trabalho do compositor hoje em dia, né? Complexidade Sim. muito grande, então vai ser cada vez mais difícil você lidar com, mas vai se tornar cada vez mais importante o conteúdo intelectual, a criação intelectual. À medida que as máquinas avançarem, a única coisa que vai diferenciar a gente das máquinas é a criatividade. Concordo. Então, isso vai ter muito valor um dia. Eu não acho assim, não, as máquinas vão conseguir compor, vão conseguir produzir. Elas já fazem isso. Já temos inteligência artificial que compôs, que pintou baseado em um artista, que produziu. Já temos álbuns inteiros feitos com inteligência artificial. Está no YouTube para qualquer um ouvir. Você não consegue distinguir que não foi um humano que fez. Só que à medida que as coisas ficarem muito parecidas, porque as máquinas não têm essa sensibilidade de se diferenciar de outras, né? Não tem instinto, não tem, né? Aí o criador vai começar a ter um valor diferenciado aí. Eu acredito nisso, tá? Pode ser que as pessoas falam, não, cada vez mais o autor vai morrendo e vai dando lugar às máquinas. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai ter um dia que um A de um compositor, um A diferente que o compositor entona, assim, diferente de uma máquina, vai ter muito, muito, muito valor um dia. Mas vamos lá, vamos Eu acompanhar para também ver se nós acho. estamos certos, né? Vamos, eu também acho, viu? Porque eu acho que não tem como. É inspiração também, né? Tem toda uma coisa ali artística, espiritual, uma capacidade diferente, né? A máquina nunca vai Exatamente. conseguir roubar esse lado humano nosso. Não, Eles não é dizem que possível. vão, né? Mas eu acho muito difícil, É muito difícil. A difícil. única coisa que freia o avanço das máquinas, dos carros autônomos, ainda é a intuição, né? É você É, saber distinguir entre 5 crianças atravessando a rua de um lado e um velhinho do outro. Para onde que o carro vai jogar? é verdade. Então, É assim, verdade. nem o ser humano não conseguiria dar tomar essa decisão, entendeu? Imagina uma máquina, Verdade. né? Concordo com você. Tem umas perguntas que a galera fez naquela caixinha lá que eu queria Eu Manda posso ver. te mandar? Vamos lá. Vamos lá. Inclusive tem a ver com o que a gente estava falando de plágio, essa primeira, Aham. que a Izzy perguntou o seguinte: eu posso compor uma música e nela colocar um trechinho de uma música já famosa, como se fosse referência a essa música? Tipo, por Não exemplo, pode. mesmo que a música seja antiga. Aí ela fala aqui, no caso, eu estou fazendo uma música em português e espanhol, e na parte em espanhol eu queria colocar um trecho pequeno de como La Flor da Selena Quintanilha. Não conheço Sim. essa cantora. Olha, não pode, principalmente se for uma música muito famosa, porque aí o baque vai ser muito maior se você fizer isso. Por parte de quem? Da editora, né? Que é quem cuida. Hoje em dia nós temos o algoritmo ele consegue reconhecer com um segundo se você está usando uma obra protegida e ele vai cada vez ficar mais afiado nesse aspecto, né? Mais preciso. Então, da parte legal não pode, tá? Tem que pedir autorização para usar, encontrar a editora que cuida dessa música, dizer que você está usando um trecho da música dentro da sua música, e aí a editora vai te fazer alguns pedidos para autorizar, ou já vai te dizer, não autoriza, porque às vezes essa restrição ela vem do próprio compositor lá do exterior. Tá? Então, a representante da editora internacional no Brasil, ela vai mandar a sua solicitação para fora e vai voltar uma resposta. Pode demorar muitos meses para essa resposta voltar, tá? E geralmente, quando você faz esse tipo de uso, na justificativa para a editora já tem que estar um pitching praticamente, que você tem que fazer uma defesa do porquê que o compositor da música original ele deve ou dividir com você o autoral de uma nova música que veio a partir da dele, sendo que ele pode deixar só a dele lá na internet, todo mundo escuta dele.
Então, você tem que justificar e muitas vezes tem que ser com o artista que vai gravar. E se não for um artista conhecido que vai trazer um resultado para a obra, você vai receber uma negativa, tá? Então, por exemplo, você vai mandar lá e você vai falar que você vai Juntos e Shallow Now, que é uma muito famosa, né? A Paula Fernandes, que é uma artista muito famosa do Brasil, ela resolveu fazer uma versão e está pedindo autorização. Esse pedido com certeza foi enviado pela gravadora para a editora. Sim. E entre empresas ele foi viabilizado, né? Eu até gravei um vídeo no meu canal sobre essa situação. Eu vou assistir, porque imagina a cara da Lady Gaga. Pois é, mas eu acho que teve uma estratégia de marketing aí, porque se você analisar as métricas, acabou que eu não acredito que tenha sido uma repercussão. Pode ter várias hipóteses, tá? A primeira delas eles não analisaram a letra, simplesmente quem ia gravar. A primeira hipótese pode ser essa. Pode ter sido um combinado entre empresas, né, entre grandes majors. Vamos fazer um lançamento no Brasil com uma cantora brasileira famosa. E também, Maju, a gente tem que admitir a hipótese de ter vindo uma resposta como pode lançar, mas você tem que usar o termo Shallow Now. Porque soma nos resultados de busca, né? No volume de buscas e tal. Então, tem muitas coisas. Esse pedido pode ser que a Paula Fernandes fez outra letra e veio falando, não, a gente vai deixar você gravar, mas você tem que colocar o título da música em algum lugar da sua letra. E foi Juntos e Shallow Now. Enfim, causou toda aquela repercussão, né? Mas existem muitos aspectos aí legais que a gente tem que analisar. Ao invés de só bater no artista, eu fico sempre pensando muito que a Paula, que ela compõe tão bem, né? Isso mesmo. É notório, né? Por que ela fez uma música com um refrão que não faz sentido? Às vezes foi uma exigência da própria editora da Lady Gaga. A gente nunca vai saber, né? E às vezes eles pediram para não divulgar. E aí ficou a Paula lá recebendo todas as metralhadas e não podia dizer, gente, essa foi uma exigência para aumentar as métricas da busca pelo termo na internet. Nós nunca vamos saber. Mas eu acredito que tenha sido algo do tipo, tá? Porque eu acho que não foi a única versão que foi feita. E depois que foi aprovada, realmente ela não podia mudar da noite para o dia. Um processo de pedido de versão não é tão rápido. Então, quem está querendo fazer versão aí, gente, versão sem autorização é plágio, tá? É você usar uma melodia de uma música famosa e fazer uma letra em cima. Então, não façam versões sem autorização. Sabe aquela música Say Soul da Doja Cat, que surgiu aí num boom, uma paródia da Dani Bond cantando? É muito ruim, mas é muito ruim, não dá nem para cantar, porque assim, a letra é péssima da Dani Bond. Mas eu fiquei pensando nessa música porque teve um cantor, sabe o Pablo Bispo, o compositor que é bem conhecido, Anitta, enfim. Sim. Ele compôs essa música, uma música parecida assim, pareceu sampleado. E a dúvida é o seguinte: ele, para gravar essa música, para ele samplear, tipo, Say Soul da Doja Cat, ele precisaria da autorização da gravadora, da editora, enfim. Só que quando eu fui nos créditos lá do Spotify, nessa música nova, não a versão da Dani Bond que saiu pela internet, mas é uma música com outro cantor, que eu acho que é com o Thiago Pantaleão, e a Dani Bond, e aí é uma outra música. Eles fizeram tipo um sample, né, que fala. Tá. E tá bem parecido, assim, tá igualzinho a melodia da Say Soul. Eu fui nos créditos para olhar se tinham colocado crédito para os compositores da Say Soul, por exemplo. E não tinha no Spotify. Aí eu fiquei pensando, será que não tinha porque não tinha? Ou, tipo, eles podem ter conseguido a autorização mesmo assim com a gravadora, mas não colocaram ali nos créditos. Porque pode ser, né? Que eles também são de gravadora, não sei. Pode ser. Eu estou olhando os créditos aqui no YouTube também das duas que você me passou e só tem as agregadoras aqui no licenciante, né?
Olha, geralmente quando reverbera demais uma versão, tem um acerto entre editora e artista. Se não rolar esse acerto, o vídeo cai do ar, né? Que a gente já soube aí de várias versões, várias paródias que saíram do ar. E utilização de fonograma também, se for um sample, né? Você vê que é um trecho realmente usado da música, mas muitas vezes passa do crivo, viu? Passa despercebido, e aí um dia lá o compositor vai ver e avisa a editora tenta negociar a liberação se compensar, ou manda tirar do ar se não compensar. Enfim, a gente não sabe, teria que analisar e entrar em contato com eles e saber se teve essa autorização da parte deles, né? A gente não consegue ver esse dado realmente. Se tem uma reivindicação de monetização conjunta ali dentro, quem vai conseguir visualizar é só o proprietário do canal, né? Que vai ter ali uma identificação de conteúdo de terceiros e falando se está monetizando em favor do terceiro ou se não foi vinculado a nenhum conteúdo. Hoje o Content ID do YouTube ele está funcionando muito bem, assim. Então, às vezes tem até uma música que nem é o sample mesmo da música famosa, e por causa de algumas notas ou uma semelhança no arranjo, o YouTube detecta uma música que não tem nada a ver com a sua e põe lá uma restrição de direito autoral. Contestar isso, né? E para a gravadora ou a editora verificarem lá que realmente foi um equívoco, né? Mas aí tem que esperar a resposta, os 30 dias lá que o YouTube dá, mas eles conseguem identificar isso. Agora, a gente saber o que rolou, só se eles falaram nas redes sociais ou se estiver lá no canal deles, a gente não vai saber, né? Eu fiquei nessa curiosidade, eu falei, gente, porque assim, tava muito. Depois eu te mando a música que eles Eu fizeram. tô com ela aqui na tela, no mudo, A para do depois Thiago. para depois eu escutar, para eu ver o que você está Ficou boa, falando. mas o começo tá igualzinho da Jaquete. Eu olhei e falei, nossa, eu acho realmente que devem ter conseguido, porque acho que eles não iriam se arriscar nesse nível, né? Tipo, Às vezes eles se arriscam por falta, muitas vezes é por falta de conhecimento, e muitas vezes às vezes fazem vista grossa, porque o plágio, o uso não autorizado, quem tem que reivindicar é o proprietário do fonograma ou da obra, né? E muitas vezes os próprios canais de YouTube ficam, vocês viram, é plágio ou não é? E mostra as duas músicas e tal. Isso é muito perigoso, porque só quem pode levantar uma possibilidade de plágio é o proprietário da obra, né? Então, se você chega e fala na internet, o que vocês acham? Vocês acham que essa aqui é plágio dessa? É como se você tiver, como plágio é crime, ele é tipificado no Código acusando. Penal, é como se você estivesse falando. O que você acha? Você acha que esse compositor roubou esse compositor? Então, Meu você Deus! está incitando as pessoas a falarem se aquilo é um crime ou não é. Então, isso é muito perigoso. Eu já alertei os youtubers, cuidado com esses quadros de plágio que vocês fazem. Uma hora o compositor que você está alegando que plagiou vai se sentir ofendido, vai entrar com uma ação de danos morais contra você e você vai ter que provar que é um plágio. E por que você colocou isso na internet e vai pagar uma indenização? Então, tem que tomar muito cuidado ao levar essas questões a público, né? Então, às vezes o cara ouviu, achou parecido e falou: tá bom, deixa lá. A minha tá tocando também e sejamos felizes, né? Verdade, verdade. O que você acha a pergunta do Yunin agora? O Yunin, o que você acha do uso dos samples para dar novas roupagens, novos sentidos a classes culturais em geral? O que você Eu acha acho, do sample? eu acho que eu escuto muitas músicas que usam o sample, mas uma coisa que tem que ser feita antes de você gastar tempo fazendo isso é conversar com o detentor do direito autoral. Porque é muito legal você fazer a produção. Eu tenho tido contato com muitas pessoas da música eletrônica, eu tenho mudado muito o meu entendimento sobre isso, ouvido muitas músicas que usam conteúdo sampleado, que ficam sensacionais. Tinha uma música uma vez que eu era muito viciada nela,
duas músicas, aliás. Fernanda Abreu fazia isso muito nos trabalhos dela, e tinha uma música dela de funk que ela botava uns 40 funks dentro da mesma música. E eu achava aquilo. Eu conheci muitos funks através daquela gravação. E é uma música que, se você tentar escutar na internet hoje, você não consegue, porque alguma liberação ali deu problema. E, pô, são 40 obras dentro de uma gravação. Cada obra tendo 2, 3 compositores, você imagina, faz as contas. A divisão que tem que ser feita disso, né? E a editora pode dizer: ah, é relevante, porque, no meu caso, eu conheci muitos funks através daquilo ali, cumpriu a função, a música. Mas, às vezes, mercadologicamente falando, para a editora, não compensa a música ali dentro. E a gente tem que entender, do ponto de vista do mercado, como que isso funciona. Por quê, né? Às vezes, o compositor que deu a negativa, nós nunca vamos saber. A gente teve aí o caso da Carol Conká, teve músicas que foram recusadas de entrar no seriado, todo mundo falou, foi o compositor, aí foi não sei quem. Teve outro caso recente do Mano Góes, que proibiu a veiculação da música dele, da Mila, na campanha da Carla Zambelli. Mas ele está politizando. Não, gente, está na lei de direitos autorais. O compositor, ele tem o direito de dar o ok, o sim ou não, se você vai usar a obra dele ou não, se tiver vinculado com alguma coisa que ele não gosta. Eu já tive compositor de sertanejo aqui que não liberou música pro forró, porque disse que eu não gosto de forró. Eu nem gosto de forró, eu não quero minha música. Então, assim, quando o DJ ou o produtor musical, ele faz um sample, ele usa um trecho de uma música de um autor ou de um artista dentro da obra dele, da produção dele, fonográfica, ele tem que entender que, primeiramente, o compositor tem direito se ele quer ou não quer que aquilo seja feito. Na sua cabeça é uma homenagem, mas às vezes na cabeça dele não. Ele tem que dar o ok. Tudo é negociação. Então, eu tenho falado para os produtores de música eletrônica: você quer usar as músicas? Antes de fazer isso, pergunta para os detentores de direitos autorais se pode. Porque se eles falarem que não pode, você nem perde tempo fazendo, entendeu? Quer fazer por brincadeira no seu computador e guardar no seu computador? Ok, mas se for para colocar isso para vender nas plataformas, que é venda. YouTube é venda também. A partir do momento que o YouTube exibe um anúncio em cima do seu vídeo, mesmo que as pessoas estejam acessando de graça, existe uma arrecadação ali. E o compositor e o proprietário do fonograma, eles têm que dizer se eles querem, se eles aceitam esse uso. Se eles disserem não, você não usa, né? É muito mais fácil você entender essa lógica quando você faz uma produção do zero. A composição é sua, a produção é sua, o arranjo é seu, os instrumentos foi você que tocou, você lançou no Spotify, a sua tem 100 visualizações, aí vai um cara lá e posta na música dele, não põe seu nome, não põe você no conexo, e tem 20 milhões de visualizações. Eu matava a pessoa assim. Então, mas é que a gente tem que se colocar no lugar, porque quando o sampleador ele vai usar o argumento do sample, do sampler, né? Ele sempre diz assim: é uma homenagem, é uma releitura, é uma. Como que você fala? Como que ele falou na pergunta dele? Roupagem, um novo sentido. Um novo sentido. Tá bom, para você é isso. Para o proprietário da obra, não é muitas vezes. Você tem que perguntar para ele o que ele acha. Entendeu? Então, aí vai que você atrapalha as visualizações da música dele. Porque você colocou a música dele dentro da sua e as pessoas levaram a sua como a música original. E aí tem muitos sample que eu escuto em produções que eu não fazia ideia que eles não eram daquela produção, que eles são um trecho de 5 segundos que saiu de outra música. Então, assim... nítidos, né? Outros não dá para ficar nítido. Então você tem que perguntar, não tem jeito, tem que respeitar a produção da outra pessoa, e sair dessa roupa de uma homenagem, é uma releitura. Aí se a gente tiver que fazer isso, a gente limita muito a criação artística? Não. Se você está se sentindo limitado, então faz a sua música do zero.
Faz a sua produção Verdade. do zero, não usa trechos da criação de ninguém. Aí você resolve esse problema, faz do zero. Ah, mas Concordo. se eu fizer do zero, não vai ter a mesma grandeza. Pois então, você está afirmando que a música do seu colega tem um potencial e uma importância muito grande. Então, você tem que perguntar para ele se pode usar. Então, Nossa, concordo com a sua visão total. é isso. Então, assim, eu não acho que deva parar de usar, mas o pessoal que trabalha com hip hop, com rap, com funk, com eletrônico, que faz muito isso, tem que lembrar que um dia você vai criar uma música do zero, vai postar, não vai ter visualização, e um grande artista vai samplear a sua música, colocar na dele, e as pessoas nunca vão saber que você é o criador daquilo ali, porque você não tem projeção, aquele cara tem, e aí você vai querer processar o cara. Então, sempre é bom, eu sempre coloco a pessoa do outro lado da história, né? Tem que se colocar na pele. Então, eu acho que tudo é válido, só que tem que ser conversado antes. Eu vou colocar o beat numa música de um compositor, eu sou o autor? Conversa com o cara primeiro, antes de fazer a produção. Olha, eu vou fazer uma produção aqui dessa sua música, vou fazer a parte musical dela, realmente. Posso? Você vai me dar percentual? Se a pessoa disser, vamos ver, depende de como ficar. No meu ponto de vista, nem começa. Porque Concordo. não é parceiro, né? Não faz, vamos ser parceiro, então. Porque você vai abrir um projeto, separar as pistas, vai fazer tudo do zero. Vai mixar, masterizar, isso é trampo, é tempo. É o trampo mesmo. sua criação dentro. Então, conversa antes se pode fazer, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu tentei entender, mas vamos lá. Vamos lá. Como fazer para fazer o registro de um beat barra batida eletrônica para que as pessoas possam cantar em cima do beat. Cada pessoa vai cantar em cima do beat e cada pessoa vai escrever uma letra em cima deste mesmo beat, criando um novo remix. Como faria para registrar cada remix novo? Registraria o beat separado da letra ou um novo registro para cada versão? Eu acho que é um novo registro para cada versão. É a pergunta do Neto Galdino. Neto, tem várias maneiras de se fazer isso. Uma delas é fazer um registro para cada versão nova, ou fazer um registro só. Estamos falando de ECAD, né? Uhum. O cadastro desse fonograma. E colocar... Primeiramente, eu preciso saber se esse beat ele é uma música. Nem sempre é, né? Se o produtor ele é só músico ou ele é autor. Ele é o autor, nesse caso é ele mesmo. É ele mesmo. Então, ele vai fazer um cadastro, ele pode colocar vários alternativos dentro, ou ele pode fazer vários cadastros diferentes. O ideal é que para cada gravação, que tem instrumentos diferentes, vozes diferentes, a gente faça um ISRC diferente, um cadastro de fonograma diferente. Mas a obra é sempre a mesma, né? Você põe a mesma obra dentro de cada gravação, a obra é uma só, os fonogramas são diferentes. Agora, pelo que ele disse aí, repete a pergunta para mim, por favor. Como faria para registrar cada remix novo? Registraria o beat separado da letra ou um novo registro para cada versão? Não, a próxima parte que eu quero saber, cada pessoa Cada pessoa vai cantar em cima do beat e cada pessoa vai escrever uma letra em cima deste beat. Uma letra de outra pessoa pode ser que tenha que ser separado mesmo, né? Porque na verdade a parte musical é uma só e a letra é diferente, né? Então nós teríamos aí obras derivadas, né? Ele vai ser o mesmo, ele vai ser o autor em todas e vai ter um parceiro diferente em cada gravação. Diferentes. Compositores e intérpretes Se diferentes. forem compositores e intérpretes diferentes, provavelmente você vai fazer um registro para cada caso. É que tem que perguntar para a sua associação, porque eu faria vários cadastros de obras diferentes para o ECAD não ficar confuso na hora de pagar. Porque se você fizer um cadastro só e um ISRC só e colocar todo mundo vai dividir, né? Então, ele poderia fazer um cadastro de obra, botar todos de compositores, aí vai dividir entre um monte de gente esse autoral e esse conexo. Ou ele faz várias obras
cada um a ele constando como 50% autor e os outros 50% esse intérprete que vai fazer, provavelmente, pelo que nós entendemos, ele vai fazer a letra e vai cantar em cima desse beat. Tem que ver outras questões também importantes, como, por exemplo, se o acompanhamento musical for o mesmo, isso pode gerar uma confusão lá no YouTube, tá? No Content ID. Porque o Content É ID verdade. ele vai se atrapalhar e identificar se quando subir o primeiro pela agregadora, o segundo pela identificação da produção, ele pode ser bloqueado pelo primeiro, dar uma reivindicação de direitos autorais, porque a base é a mesma. E ali no metadado do fonograma, pode ser que o YouTube identifique que aquela música ela já existe e ele vai se perder, né? Essas questões técnicas que os DJs eles precisam entender um pouquinho mais, né? Porque eles querem fazer várias versões da mesma gravação, mas todas têm a mesma introdução, é o mesmo Porque se arranjo. mudasse, né? Se mudasse o arranjo, mudasse alguma coisa. Porque pode dar um problema, pode dar uma bloqueada na hora do YouTube identificar o Content ID, né? Aí a sua agregadora vai ter que fazer manualmente o desbloqueio de todos, vai ser um trampo isso aí. Então, Vai mesmo. enfim. Enfim. Mas tem que perguntar para a pessoa que te atende na associação o que ela te indica no caso específico. Você pode fazer, só faz do seu jeito, do jeito que você está querendo fazer. Quando estiver pronto, gravado, você manda para a associação ouvir e te orientar da melhor forma. Porque existem várias maneiras de cadastrar isso aí dentro do ECAD e a associação que vai te orientar como faz. Beleza. A próxima pergunta é do Carlos Júnior _ Piano, mas a pergunta dele eu acho que você respondeu durante o podcast todo, mas eu vou falar, mas eu acredito que ele já tem a resposta dele se ele chegou até aqui, se ele ouviu até aqui. Tá. Eu gostaria muito de saber sobre formas simples de se cadastrar para recolhimento de verbas referente às músicas que gravamos, e se ela acha que é necessário registrar a harmonia de músicas e por quê. Eu acho que está respondido, mas fica à vontade. Harmonia é difícil, né? Você vai, na verdade, fazer o registro da música, né? Você vai fazer a partitura disso e vai fazer através de partitura na Biblioteca Nacional, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou num cartório da sua cidade, um cartório de títulos, também serve como registro. Tudo que tem a data, né, para você provar que a partir daquela data você era aquela música já existia, foi você que criou, né? E o registro dentro do ECAD, a maneira mais fácil de fazer isso na verdade, você tem que testar, porque algumas associações fazem via site, e é muito importante que vocês saibam que, por exemplo, quando você faz um cadastro de uma obra e de um fonograma dentro de um site que, como já tem da Abrams, tem da UBC, a Socimpro vai lançar essa possibilidade de fazer o cadastro pelo site daqui a uns dias, mas quando você faz aquele seu cadastro ali pelo site da associação, ele não está no ECAD ainda, nem a sua obra, nem o seu fonograma. A associação ela tem que olhar se está tudo ok no seu cadastro, e aí que ela vai liberar essa informação para dentro do ECAD. Mas a forma mais rápida, eu acho, que é você ou mandar as informações para a associação. No final das contas, dentro do sistema é tudo a mesma coisa, gente, só muda dependendo da associação que você está. Se for o BC Abramos, vai fazer via site. Se for Socimpro, vai fazer via uma ficha que a gente chama modelo 58, mas daqui uns dias vai ser lançado o site também. As demais eu não sei como que elas fazem, mas cada associação vai te indicar uma forma de cadastrar isso no ECAD. E registro pode fazer no cartório de títulos, se você achar algum cartório de documentos que faça isso aí na sua cidade. Alguns cartórios falam que não fazem, tá? Mas é só procurar um cartório e saber se você pode fazer um registro de uma partitura ou fazer nos órgãos oficiais, que demoram pra caramba, né? Por isso que ele deve estar fazendo essa pergunta, porque às vezes da Biblioteca Nacional estão falando que está demorando 8, 10 meses, é um absurdo, né? Mas, enfim. Enfim, inclusive a pergunta da Ju Rosário Cantora é exatamente essa. Tipo, minha dúvida em tempos de pandemia, quem não consegue ir na Biblioteca Nacional pode registrar como suas músicas de forma segura e válida? Então, gente, é muito importante que vocês entendam novamente a questão da originalidade, tá? Porque o registro, ele não é obrigatório pela Lei de Direitos Autorais. Você pode provar o registro, ou que a música é sua, por exemplo,
Por e-mail, né? Mandando um e-mail para você mesmo, mas tudo que você usar que não for tem que periciar, tá? Então, se você só printar um e-mail e colocar no processo, a outra parte pode alegar a validade desse print. Aí você vai ter que contratar uma empresa que valida procedimentos eletrônicos, posts de internet, para falar que não é uma montagem, falar para o juiz que isso não é uma montagem, que realmente... Ata notarial também, né? Exatamente. Porque é caro, então, né? É A ata caro. notarial. Então, assim, tudo que você pensar em fazer de diferente do registro da Biblioteca Nacional, você vai ter que, no processo, gastar um pouco mais de dinheiro para provar, né? Para fazer essa prova. Mas é importante saber sempre que, se a sua música for inédita, por exemplo, você encaminha para um produtor, o produtor escuta, ele acha que a sua música está mais ou menos, a ideia está bacana, mas a música não está. Já temos vários relatos de que isso aconteceu, do produtor pegar, manda a sua composição para um compositor e diz assim: olha a ideia dessa música aqui, que bacana, a música não está boa, mas a ideia é ótima. Aí os compositores vão lá, fazem outra música usando a sua ideia, e daqui 2 meses você abre a internet e tem uma música igual à sua produzida por aquele produtor. Como você vai provar que aqueles compositores que você não teve contato ouviram o áudio da sua composição? Então, sempre tem que tomar cuidado muito como você está enviando, para que produtor, se enviando indiscriminadamente para todo mundo, porque o registro não vai te proteger de certas coisas. Você vai ter que comprovar que o compositor vai dizer: eu nunca ouvi a música dela. Você não vai conseguir provar, porque não foi você que mandou para eles, sabe? Então, essas coisas que essas situações práticas, Major, que eu falo muito nos meus vídeos do Instagram, a prática do dia a dia. Você tem que pensar na situação. Ah, não, mas eu mandei para o produtor encaminhou para esses caras, eu tenho certeza que eu mandei para esse produtor. Tá bom, mas você tem que entrar contra os autores. Os autores é que fizeram uma música parecida com a sua. Como que você vai entrar com um processo contra o produtor? Leva o produtor ao processo, põe de réu e fala que o produtor que mandou o áudio da sua composição para aqueles compositores. Só que o produtor vai negar. E aí, também vão negar. E aí você vai provar como? Então, tem que ser original, tem que dar mais atenção para a sua obra, de fato que ela fique tão boa que o artista escute aquilo e fale: eu não vou copiar, eu vou gravar essa, porque eu não vou fazer uma melhor que essa. É isso que o compositor tem que procurar fazer. Então, pode fazer o registro na sua cidade, mandar e-mail para você mesmo, guardar o áudio da composição no Drive, fazer um grupo de WhatsApp com você mesma, tudo que tenha data serve para você provar, se você não quiser ficar 10 meses esperando a Biblioteca Nacional. Você indica o site musicasregistradas.com.br? Olha, eu não tenho nada que desabone o site musicasregistradas.com.br. Já conversei, inclusive, com o proprietário do site. Ele se programou fez o sistema por muito tempo para ele funcionar como ele funciona hoje, né? É bem bacana, você faz o registro lá, aí ele manda para você um documento por e-mail, você guarda aquele documento com certificação digital e tudo mais. Eu não sei como que essa prova é recebida pelo judiciário, porque eu nunca tive um processo que eu precisei usar o registro do Músicas Registradas, porque a gente tem editora, então a gente geralmente anexa o contrato de edição, né? Então, eu não tenho nada até que fale que não seja confiável. O que os compositores perguntam muito é se é confiável, né? Então, eu nunca soube de alguma notícia do Guto lá, que é o proprietário do site, chegar e ouvir as músicas de vocês e passar para outra pessoa ou copiar. Não, nunca ouvi, né? Do Músicas Registradas, não. De outros serviços, já ouvi. Inclusive, que o compositor manda para fazer registro, e quando ele descobre, ele assinou um contrato de edição, sabe? Nossa Senhora, sério? Toma cuidado, gente, vocês estão assinando, só isso, em qualquer site. Quando receber lá, lê todos os termos, todas as caixinhas que você vai clicar, para ver se você não está sendo engambelado. Mas do musicasregistradas.com eu não tenho nada para dizer, né, que desabone o site, tá? Realmente, não diria para um compositor não usar, acho que o sistema deles é muito bacana. Enfim.
Legal. Olha, eu tô muito feliz com a sua participação aqui. Eu só tenho mais 2 perguntas, coitada. Agora Pode eu tô fazer, manda enchendo o seu brasa. saco. Ai, meu Deus, tô até com vergonha de tanta pergunta que eu tô fazendo. Não, vai embora. Deixa disso, menina. O Estamos bom aqui é que para você gosta isso. de conversar. Ainda bem, né? Não, eu sou Ainda bem. acostumada a tirar dúvida. Pode ficar à vontade. Essa dúvida é do Marquinhos Eles. Temos notado um crescimento exponencial de selos independentes que muitas vezes não entendem muito sobre direitos autorais. Qual a projeção do ECAD para poder tornar estes selos mais entendidos do assunto? Nenhuma, né, gente? Porque vocês têm que entender que o ECAD ele faz gestão de direitos de execução pública, tá? Então, o que o ECAD tem que fazer? Ele tem que orientar na questão do que se refere à execução pública. Quando a gente fala de selos, a gente está falando de direitos de reprodução, que é basicamente, antigamente, o que representava a venda de um disco na gôndola, de um CD na loja. E então o selo ele teria que entender dessa parte mercadológica, mas o ECAD ele não atua nessa área, nos acordos e nos contratos feitos entre selos e artistas. O ECAD atua na parte da plataforma usar música digital, tá? Porque as plataformas digitais são consideradas o uso da plataforma digital é considerado execução pública, mas como assim, Bruna? A música não toca publicamente, ela toca só no meu celular, eu escuto a música no meu fone de ouvido. O que determina se é execução pública ou não é o oferecimento da música ao público. Ela está à disposição do público num grande banco de dados. Se você vai ouvir ou não em público é uma questão sua, mas ela está disponível ao público. Então, as plataformas digitais incide essa obrigatoriedade de pagar direitos de execução pública. Aí a plataforma vai pagar o ECAD e o ECAD vai olhar aquele relatório de um monte de fonogramas executados e vai pagar para os autores. No momento, o ECAD não paga artistas e não paga músicos, com exceção de Globoplay, que fez uma negociação com o ECAD que envolve o pagamento de conexos, tá? Nesse sentido, o ECAD tem que ajudar, e as associações também, porque o ECAD ele não é sozinho, o ECAD ele é administrado pelas associações. Então, as 7 associações têm que se movimentar para exigir que a gente extermine esse SRC fake, SRC temporário, porque quando o artista entra em contato com a agregadora, ou selo, né, não entende de direitos autorais, e ele não faz o ISRC dele, ele deixa também de lançar esse SRC no ECAD, com certeza, com os dados de todos os músicos e do artista envolvido e os dele. Então, esse valor de conexo, se os próximos acordos do ECAD tiverem previsão de conexos, o artista e os músicos não vão receber, porque a gente não tem esses ISRCs dentro da base. Então, nesse sentido, o ECAD tem que trabalhar, tá? E as associações, principalmente, porque o ECAD não faz nada que as associações não aprovem. É muito importante vocês entenderem isso. Não jogar tudo nas costas do ECAD. As associações aprovam todas as atitudes que o ECAD toma, todas as regras que são aplicadas, tá bom? Tá ótimo. Agora, na questão da entrada de novos selos no mercado, que não tem conhecimento, quem poderia ajudar muito a gente são as agregadoras, né? Mas, por exemplo, nessa questão do ISRC, que a gente poderia contar com a agregadora, que o site dela, pelo menos no Brasil, elas falam que o site está hospedado fora e não teria como fazer essa alteração, mas pelo menos no Brasil, o campo do ISRC fosse obrigatório, a gente não está contando com essa ajuda da parte delas. Eu não sei, não existe um interesse em ajudar que a gente resolva essa problemática dos ISRCs que o artista lança na agregadora e acha que já fez o ISRC. E aí ele não faz o do ECAD, que é o importante, que é o que vai dar o conexo dele, né? Nesse sentido, eu acho que as agregadoras seriam muito importantes para ajudar a esclarecer alguns aspectos. Existem eventos de grandes agregadoras que foram maravilhosos. Eu participei da CDB, eu participei da UAM, com considerações muito importantes, profissionais de renome dividindo conhecimento. Eu acho bacana o trabalho que elas fazem
nesse sentido, mas ele pode melhorar, né? Enfim. Então, o ECAD, ele não tem como agir sozinho nesse. A gente precisa que toda a indústria fonográfica esteja envolvida para melhorar, né? E esses selos sem conhecimento é incrível, porque realmente está acontecendo muito, viu? O selo não Sai tem a demais. mínima ideia de como funciona o mercado e ele começa a representar artistas, né? Então Ou bem seja, preocupante. os representantes dos selos, por gentileza, Por comprem o gentileza. próximo curso de Bruna Campos que ela vai Pois fazer. é, serve muito para selos também, porque tem muito selo que está só fazendo lançamento para ficar com a parte da reprodução, né? E não entende realmente do mercado, né? Não faz a mínima ideia. Mas tem selos Façam que o estão fazendo curso. um trabalho maravilhoso, né, gente? Verdade, verdade. Eu tô para trazer um aqui, mas eu acho que é Music Olga. Eu ainda não estudei muito a respeito. Eu vou estudar para poder falar melhor. Tem a última pergunta para você. Ele falou aqui, na verdade, eu acho que já foi respondida lá atrás também, mas eu vou fazer, tá? Tá. Alguns beatmakers abrem mão de vender base e colocam na internet a base para alcançar o artista A, B e C. Muitas vezes outras pessoas pegam estas bases, né? Que é aquela, acho que é o type beat, Uhum, destrincham, criam outra coisa com a mesma referência do primeiro beatmaker, uhum, sample, type beat, e o beatmaker, o primeiro beatmaker, não recebe o direito autoral. O que uhum. você indica fazer em casos desse tipo? Primeiramente, entender que é exatamente isso que o beatmaker faz quando ele sampleia músicas, né? Exato. Não é? Que é o que você falou lá atrás. Pois é, eu acho que eu já respondi essa pergunta dele. Já respondeu. Ser mais profissional, né? Vai lá, faz o seu fonograma, faz o ISRC, tem como fazer o ISRC desse áudio antes de subir para o YouTube. Às vezes a pessoa usa um trecho do seu beat e você fez o ISRC, quando ela subir essa produção usando o seu beat, o YouTube vai reconhecer pelo Content ID. Vai reconhecer que tem um conteúdo protegido ali dentro. Então, você tem que estudar sobre como faz o ISRC, como que sobra essa informação para o YouTube através da agregadora, pedir informação para a sua agregadora como que faz isso. Você sabe o que eu fiz que poucas pessoas fazem? Até fala aí quem estiver ouvindo que quiser uma consultoria minha para fazer. Deu certo comigo. Tinha gente que estava extraindo o meu vídeo do meu canal e subindo de novo nos canais deles. E chegou uma Nossa, hora que eu comecei a perder o controle disso, né? E aí eu peguei o áudio do meu vídeo e subi pela agregadora e coloquei um Content ID nele, fiz um ISRC. E o que aconteceu? Eu consegui identificar todas as pessoas que estavam usando o meu fonograma e derrubar. e derrubar. Eu ia Arrasou. lá gentilmente e pedia para ele tirar do ar em 7 dias, né? Senão eu derrubo. Outra coisa que eu fiz também, que os youtubers reclamam muito, que quando usa música, mesmo que use 10 segundos de uma música, aí quando a gravadora vai lá e reivindica, ela tira a monetização do vídeo inteiro. Eu consegui pegar um vídeo meu que eu usava trechos de músicas de gravadoras, com a minha explicação, eu fiz o ISRC só da parte da minha fala. Então, quando o Content ID identificou proprietários, ele identificou o meu selo, identificou a gravadora e eu dividi com a gravadora a arrecadação daquele vídeo. Por quê? Porque eu fui lá e fiz o ISRC só da minha parte falada. Eu fiz um grande áudio, mutei as músicas e fiz um ISRC. Entendeu? Entendi. Aham. Artista, como se eu estivesse cantando aquilo. É uma forma, é certo? Certo não é, porque não é uma música, né? Mas eu falei, eu vou testar para ver se para o YouTube vai fazer diferença. E deu certo, porque a maior parte do vídeo é a minha fala e tem trechos de fonogramas ali da Som Livre, que na hora que eu subi, eles disseram, ok, pode subir, só que nós vamos monetizar o seu vídeo. Aí, se eu não fizesse o ISRC da minha fala, eu não ia receber nada daquele vídeo. Eu falei, vou fazer um teste. Eu vou tirar o vídeo do ar,
vou mutar as músicas, vou fazer o ISRC só na minha fala e vou subir para o YouTube de novo. E aí fica lá a reivindicação do meu selo e das gravadoras todas, e quando eu recebo a monetização, recebo proporcional ao tamanho da minha fala ali no vídeo, que é 90%. Entendeu? Gente, arrasou. Nossa, Mas se você... inteligentíssima. Pois é, Resolveu bastante. mas se você perguntar isso para qualquer agregador, eles vão falar que não tem como fazer. Então, se você está me ouvindo e quiser, daí eu tenho que te ensinar isso profissionalmente como fazer, porque comigo deu certo. Aí vamos ter uma consultoria com Bruna Campos, hein? Para parar de reclamar do Content ID do YouTube, né? Porque tem youtuber que dedica a vida para reclamar do Content ID do YouTube, mas o canal dele cresceu em cima de conteúdo de terceiros, né? E ele não tem essa consciência. Que o terceiro quer receber o dinheiro ali dentro do vídeo dele. Gente, né? tem que ter uma santa paciência, né? Para YouTube. Não, eu entendo o ponto de vista deles, mas a gente tem que entender, pessoal, que o YouTube é uma rede muito liberal, né? Quando você faz um filme, por exemplo, tudo que você vai usar no cenário, se tiver direito autoral, você tem que pedir autorização, todas as músicas têm que pedir autorização, então são muitas restrições aplicadas nos audiovisuais há muitos anos. E aí, quando os vídeos foram para o YouTube, não autoriza música, não autoriza nada no vídeo, né? E não dá para ser assim, porque vai chegar uma hora que os criadores não vão mais querer criar, porque aquilo não faz sentido, não dá mais dinheiro. E quando eu vejo o youtuber reclamando, né? Pô, eu estava fazendo um react da música. Tá bom, mas você vai ganhar seguidores em cima dessa música. E o cara que fez a música, ele tem que receber o dinheiro do autoral dele. Mas do vídeo inteiro? Pois é, tem como não ser do vídeo inteiro, mas aí você tem que aprender como que faz. Aí você tem que fazer uma consultoria com Bruna Campos. Exatamente. Aí, mas aí demanda um pouquinho de saber operar as ferramentas, né? Que é importante todo mundo aprender. Concordo. Cara, tô muito feliz em ter falado com você de verdade. Aprendi muito, muito. Eu também. Você não tem noção. Muito legal. Obrigada pelo convite, tá? Eu espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas. Com certeza. E é para isso que nós estamos aqui, dedicando o nosso tempo para dar um pouquinho da nossa colaboração para o mercado fonográfico, para a gente poder aparar algumas arestas e tornar o nosso mercado mais forte, né? Eu sou muito grata por pessoas como você, como Clemente, que disponibilizam tempo para ensinar para as pessoas, sabe? Porque vocês realmente fazem diferença na vida das pessoas, sabe? Que tá ali em busca do sonho, que tá querendo alcançar um objetivo na música, inclusive na minha vida. Então, muito, muito obrigada de verdade. Esse é o maior propósito, eu acho, o maior propósito da vida, da sua vida, que é perceptível, que é ajudar as pessoas. Então, muito obrigada de verdade por existir. Eu agradeci Clemente também, eu te agradeço da mesma forma. Obrigada por existir, por impactar as nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa que tem feito cada vez mais sentido para mim, né? Quando eu comecei a fazer o meu curso, quando a gente faz um curso digital, um infoproduto, né, que nós chamamos, nosso objetivo é sempre ganhar dinheiro. É sempre. Quem fala que não fez o curso para ganhar dinheiro é mentira. O que você quer é ganhar dinheiro. Então, o meu objetivo principal há 2 anos era esse. Aí depois você começa a entender o sentido que você faz, o que você movimenta na vida das pessoas. E aí você começa a sentir o peso da responsabilidade. E aí aquele primeiro propósito, que era ganhar dinheiro, ele começa a perder uma preocupação que você ganha, que é: gente do céu, olha onde eu tô chegando, naquela cidadezinha ali que eu nunca... Essa pessoa mora no sítio, ela tem que parar o carro dela na estrada para assistir o meu curso. Na casa dela não tem internet, sabe? Aí você começa a ver essas coisas acontecerem no dia a dia. Você já recebe o primeiro baque. Quando o seu curso realmente começa a fazer sentido na vida das pessoas, a ponto do seu aluno chegar para você e falar: eu não sou um compositor melhor, eu sou uma pessoa diferente. As pessoas chegam aqui na minha casa e dizem: você está diferente, você tá se vestindo diferente, você está se portando diferente, você está falando diferente.
e a pessoa agradece você por isso. Aí você percebe que não tem a ver com o que você ensinou sobre direito autoral, não tem a ver sobre o que você ensinou sobre música, não tem a ver com o seu objetivo que era ganhar dinheiro. Isso é muito mais valioso que dinheiro. Você mudou a vida de alguém. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, o objetivo de ganhar dinheiro ele fica tão pequeno, que a gente até dispersa desse objetivo e a produção tem que chamar a gente de volta, viu? Porque a gente vai lá, vamos aqui prestar atenção, nós temos uma meta, nós temos que vender. Eu falo, tá bom, mas o que eu quero mesmo é a pessoa abrindo a câmera. Você mudou a minha vida, obrigada. Eu deixei de fazer uma negociação ruim porque você veio aqui e me alertou sobre isso. Então, gente, muito obrigado para cada mensagem que vocês me deixam nas redes sociais. Eu frequentemente fico emocionado, choro muito com essas mensagens, elas representam muito para mim. E eu desejo que todos vocês consigam um dia fazer essa coisa tão difícil, que é entender como é que você pode ser feliz e realizar trabalhando com uma coisa tão legal que é a música, né? As pessoas não conseguem entender. Mas você entende, você vive isso. Então, vai atrás, se for seu sonho, vai, sonha. Se as pessoas em volta de você não acreditam, faz com que elas acreditem através dos seus resultados. Não deixe isso só no campo do sonho. Faz tudo o que tiver ao seu alcance para dar certo. Nem que você tenha que abrir mão de alguns preconceitos musicais para compor outros estilos que você não gosta, mas se ouse. Acima de tudo, tem que ser divertido. E depois, quando começar a pagar os seus boletinhos, aí você vai ver que não é só diversão. É uma nova pessoa que você se descobriu ser, entendeu? Então, se permitam mais. Eu acho que falta muito para compositores, músicos se permitirem mais para ver que quando isso acontece, as coisas dão certo. Então, obrigada, Maju, pelo convite. Estou muito feliz e espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas aí na internet. Eu já estou chorando. Eu também. Eu fiquei segurando aqui, que eu fiquei empolgada. Mas né, gente? Nós estamos num momento tão difícil, né? A gente se encontrou no Clubhouse, né? E no Clubhouse as pessoas estão tão fragilizadas, tão sensíveis, tão deprimidas, e eu entendo profundamente isso. Você não faz ideia assim de quantos músicos eu paro às vezes para comprar comida antes de eu ir embora para casa e eu faço pedido de dentro do carro. Você não faz ideia quantos músicos entregando comida que eu já vi nesses restaurantes. Nossa. E eu atendo como associação, assim, às vezes eu olho assim, o menino desce da moto com um negócio de iFood nas costas, assim, eu falo, esse menino é músico, né? E eu tenho visto isso frequentemente. Nada contra, gente. Eu acho que entregar comida foi muito importante para todos nós na pandemia. Mas a minha preocupação é que aquela pessoa ali, talvez, quando a pandemia passar, ela não vai voltar para o mercado da música. Porque, às vezes, ela vai conseguir um trabalho de carteira assinada, a família vai pressionar para não abandonar esse trabalho, ela não vai voltar para o mercado da música. E a gente vai ter um grande buraco aí no meio de profissionais que estavam há, às vezes, uma década se tornando melhores para trabalharem e tornar o nosso mercado melhor e que foram obrigados a mudar de segmento, sabe? Então, eu fico muito triste com isso e entendo o momento que está todo mundo passando, mas a gente tem que respirar fundo, colocar metas na parede e tentar, sabe? Não, acima de tudo, tentar. Não está sendo fácil para ninguém, está sendo difícil para todo mundo. Todo mundo, assim, num momento muito raro, está passando pela mesma situação, desde o economista até o entregador de comida, sabe? É um momento muito, 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 assim, de inseguranças. Então, vamos dar a mão para o outro e vamos tentar passar por essa. Quem conseguir passar por essa, mesmo aí aos trancos e barrancos, já está no lucro, né? Verdade. Então, nossa, muito, muito obrigada, de verdade. Obrigada, você realmente é uma pessoa que transforma outras vidas e eu dou muito valor a pessoas assim, de verdade. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu vou editar. Acredito que amanhã eu coloque já lá no Spotify, eu te mando o link. Tá Nossa, bom? você é muito rápida. Tá bom, Maju. Tá bom. Obrigada, viu? Uma ótima noite. Te agradeço muito, ótima noite para você também. E a gente se encontra aí pela internet. Um beijo grande. Com certeza. Beijo, tchau, Beijo, tchau.